Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o conto de hoje é O Foguete Notável, de Oscar Wilde. Um conto de fadas que evoca todos os tipos de gente, mas em especial os nada modestos. Vocês vão adorar esse conto assim como a gente, e no final a gente volta a falar sobre ele, porque tem muita coisa para explorar sobre o conto e sobre o autor também. Boa leitura! O Notável Foguete, de Oscar Wilde. O filho do rei ia casar-se. Por isto, o regozijo era geral. Tinha esperado um ano inteiro pela sua noiva, que afinal chegara. Era uma princesa russa que tinha feito a viagem desde a Finlândia, num trenó puxado por 6 renas. O trenó tinha a forma de um grande cisne de ouro e entre as asas do cisne jazia a pequena princesa. O seu longo manto de arminho chegava-lhe diretamente aos pés. Na cabeça, trazia um pequeno boné de tecido de prata e era pálida como o palácio de neve em que sempre tinha vivido. Era tão pálida que, ao passar pelas ruas, enchia todo o povo de admiração. Parece uma rosa branca, diziam, e atiravam-lhe flores do alto dos balcões. Na porta do castelo estava o príncipe, esperando para recebê-la. Ele tinha uns sonhadores olhos cor de violeta e os seus cabelos eram como ouro fino. Quando a viu, dobrou um joelho na terra e beijou-lhe a mão. "O vosso retrato era belo", murmurou, "mas sois mais bela que o vosso retrato." E a princesinha ruborizou-se. "Há pouco parecia uma rosa branca", disse um jovem pajem ao seu vizinho, "mas agora parece uma rosa vermelha." E toda a corte ficou extasiada. Durante os próximos 3 dias, toda a gente não cessou de repetir: "Rosa branca, rosa vermelha, rosa vermelha, rosa branca." E o rei ordenou que se pagasse salário duplo ao pajem. Como este não recebia salário algum, a sua posição não melhorou muito com isso. Mas todos consideraram aquilo uma grande honra e o decreto real foi devidamente publicado na Gazeta da Corte. Transcorridos aqueles 3 dias, celebrou-se o casamento. Foi uma cerimônia magnífica. O noivo e a noiva desfilaram de mãos dadas, sob um dossel de veludo cor de púrpura, bordado de pequenas pérolas. Depois, celebrou-se um banquete oficial que durou 5 horas. O príncipe e a princesa sentaram-se na extremidade do grande salão, bebendo de uma taça de cristal puríssimo. Unicamente os verdadeiros namorados podiam beber daquela taça, porque, se a tocassem lábios falsos, o cristal empanava-se, tornando-se cinzento e manchado. "É bastante claro que eles se amam", disse o pajenzinho, "claro como cristal." E o rei tornou a dobrar o salário do pajem. "Que honra!" exclamaram todos os cortesãos. Depois do banquete, houve um baile. A noiva e o noivo deviam dançar juntos a dança das rosas, e o rei prometera tocar flauta. Tocava-a muito mal, mas ninguém se havia jamais atrevido a dizer-lhe, porque ele era o rei. A verdade é que só sabia 2 peças e nunca estava certo de qual das 2 estivesse a tocar. Mas isso não o preocupava, pois, fizesse o que fizesse, toda a gente gritaria: "Encantador! Encantador!" O último número do programa consistia numa grande exibição de fogos de artifício, que devia terminar exatamente à meia-noite. A princesinha nunca vira, na sua vida, fogos de artifício. Por isso, o rei encarregou o pirotécnico real,
de utilizar todos os recursos da sua arte para o dia do casamento da princesa. Com que se parecem os fogos artificiais? Perguntou ela uma manhã ao príncipe, enquanto passeavam no terraço. Parecem-se com a aurora boreal, disse o rei, que sempre respondia as perguntas dirigidas às outras pessoas. Apenas são mais naturais. Prefiro-os às estrelas, porque sabe-se sempre quando vão começar a brilhar e são, além disso, tão agradáveis como a música da minha flauta. Havereis de vê-los. Assim, pois, ergueram um tablado no fundo do jardim real e logo que o pirotécnico real acabou de preparar tudo, começaram os fogos artificiais a conversar entre si. "O mundo é seguramente muito bonito", exclamou um pequeno busca-pé. "Reparem naquelas tulipas amarelas. Puxa, se fossem petardos de verdade, não poderiam ser mais bonitas. Sinto-me muito satisfeito por ter viajado. As viagens desenvolvem o espírito de uma maneira assombrosa e acabam com todos os preconceitos que se possa ter." "O jardim do rei não é o mundo, meu tolo busca-pé", disse uma grossa vela romana. "O mundo é um lugar enorme e precisarias de 3 dias para percorrê-lo todo." "Todo lugar que amamos é para nós o mundo", exclamou a pensativa Roda Catarina, que na sua infância estivera ligada a um velho caixote de pinho e se orgulhava do seu coração destroçado. "Mas o amor não está em moda. Os poetas mataram-no. Tanto escreveram sobre ele que ninguém lhes dá crédito, o que não me surpreende. O verdadeiro amor sofre e cala. Lembro-me de que eu mesma, uma vez... Mas não se trata disto agora. O romantismo é coisa do passado." "Patetice!" exclamou a vela romana. "O romantismo nunca morre. É como a lua que vive eternamente. A noiva e o noivo, por exemplo, amam-se muito ternamente. Inteirei-me de tudo quanto se refere a eles esta manhã pela boca de um cartucho de papel escuro que estava na mesma gaveta que eu e que sabe as últimas notícias da corte." Mas a Roda Catarina abanou a cabeça. "O romantismo morreu! O romantismo morreu! O romantismo morreu!" murmurou. Era uma dessas pessoas que pensam que, repetindo uma coisa certo número de vezes, acaba por ser verdade. De repente, ouviu-se uma tosse forte e seca e todos olharam ao redor. Era um foguete de altivo porte, amarrado à ponta de uma comprida vara. Tossia sempre antes de fazer qualquer observação, como para chamar a atenção. Disse ele. E todos se dispuseram a ouvi-lo, excepto a pobre Roda Catarina, que continuava a abanar a cabeça e a murmurar: "O romantismo está morto!" "Ordem! Ordem!" gritou o petardo. Tinha algo de um político e sempre tomara parte importante nas eleições locais, de modo que conhecia as frases empregadas no parlamento. "Completamente morto!" murmurou a Roda Catarina, que voltou a dormir. Não bem se restabeleceu por completo o silêncio, o foguete tossiu uma terceira vez e começou. Falava com voz clara e muito lenta, como se estivesse ditando as suas memórias. E olhava sempre por cima do ombro a pessoa a quem se dirigia. Tinha, na verdade, umas maneiras muito distintas. "Quão feliz é o filho do rei", observou, "por casar-se no mesmo dia em que me vão disparar. Na verdade, nem preparando-o de antemão poderia resultar melhor para ele. Mas os príncipes têm sempre muita sorte." "Ah, sim", disse o pequeno busca-pé. "Pensei que fosse precisamente o contrário e queríamos ser lançados em honra do príncipe." "Talvez seja esse o seu caso", respondeu ele. "De fato, não tenho dúvida de que seja, mas comigo é diferente. Sou um foguete notável e descendo de pais notáveis. A minha mãe foi a Roda Catarina mais famosa do seu tempo, célebre pela graça de sua dança.
Quando fez a sua grande aparição em público, deu 19 voltas antes de apagar-se, lançando em cada volta 7 estrelas vermelhas no ar. Tinha 3,5 pés de diâmetro e estava fabricada com pólvora da melhor. O meu pai era foguete como eu e de procedência francesa. Voava tão alto que o povo temia que não voltasse a descer. Descia, contudo, porque era de excelente constituição, e realizou uma queda brilhantíssima em forma de chuva de chispas de ouro. Os jornais escreveram em termos muito lisonjeadores a respeito da sua façanha. Na verdade, a Gazeta da Corte chamou-o de um triunfo da arte pirotécnica. Pirotécnica, pirotécnica é o que quereis dizer, disse um fogo de bengala. Sei que é pirotécnico porque vi isso escrito na minha própria caixa. Bem, mas eu digo pirotécnico, respondeu o foguete num severo tom de voz, e o fogo de bengala ficou tão esmagado que começou imediatamente a mortificar os pequenos busca-pés, para demonstrar que ele também era uma pessoa de bastante importância. Eu estava a dizer, continuou o foguete, eu estava a dizer que estava eu a dizer? O senhor estava a falar a respeito de si mesmo, replicou a vela romana. Naturalmente, sabia que estava a discutir algum assunto interessante quando fui tão grosseiramente interrompido. Detesto as grosserias e os maus modos de toda a espécie, porque sou extremamente sensível. Não há ninguém no mundo tão sensível como eu. Estou perfeitamente seguro disso. Que é uma pessoa sensível? Perguntou o petardo à vela romana. Uma pessoa que, porque tem calos, pisa sempre os pés dos outros, respondeu a vela romana, bem baixinho. E o petardo quase explodiu a rir. Perdão, de que vos ris? Perguntou o foguete. Eu não estou a rir. Estou a rir porque sou feliz, replicou o petardo. É esta uma razão muito egoísta, disse o foguete, com raiva. Que direito tendes de ser feliz? Deverias pensar nos outros. Na verdade, deverias pensar em mim. Penso sempre em mim e espero que todos façam a mesma coisa. Isto é o que se chama simpatia. É uma bela virtude e eu possuo-a em alto grau. Suponhamos, por exemplo, que alguma coisa me acontece esta noite. Que desgraça para todo mundo! O príncipe e a princesa não voltariam mais a ser felizes. Toda a minha vida matrimonial ficaria estragada. Quanto ao rei, sei que não poderia suportar isso. Na verdade, quando começo a refletir na importância da minha posição, comovo-me até quase chorar. Se quereis agradar aos demais, exclamou a vela romana, faríeis melhor, mantendo-vos seco. Certamente, exclamou o fogo de bengala, que se achava agora em melhores disposições. Isto é simplesmente o senso comum. Senso comum, ora essa, disse o foguete indignado. Esqueceis que não tenho nada de comum e que sou muito notável? Ora, toda a gente pode ter senso comum, conquanto careça de imaginação. Mas eu tenho imaginação, pois nunca penso nas coisas como são realmente. Vejo-as sempre muito diferentes do que são. Quanto a isto, de manter-me seco, é que não há aqui, com toda segurança, ninguém que saiba apreciar a fundo um temperamento emotivo. Felizmente para mim, não me importo com isto. A única coisa que nos sustenta na vida é a convicção da imensa inferioridade dos nossos semelhantes, e este é um sentimento que tenho sempre cultivado. Mas nenhum de vós tem coração. Gritais e regozijai-vos, como se o príncipe e a princesa não estivessem celebrando as suas bodas. Bem, de fato, exclamou um pequeno balão de fogo. Por que não? É uma ocasião bastante alegre. E quando eu estalar no ar, pretendo contar tudo as estrelas lá de cima. Vereis como brilharão quando eu lhes falar a respeito da linda noiva. Oh, que conceito vulgaríssimo de vida, disse o foguete. Não esperava outra coisa. Não há nada em vós, sois oco e vazio. Ora, talvez o príncipe e a princesa possam ir viver num país em que haja um rio profundo, tal
Talvez tenham só um filho, um menininho de cabelo loiro e de olhos de violeta como o próprio príncipe. Talvez algum dia saia ele a passear com a sua ama. Talvez a ama adormeça debaixo de um grande sabugueiro. Talvez o menino caia no rio profundo e se afogue. Que desgraça terrível! Coitados! Perderem um único filho é, na verdade, demasiado terrível. Jamais poderei suportar tal coisa. Mas eles não perderam seu único filho, disse a vela romana. Não lhe sucedeu nenhuma desgraça absolutamente? Não disse que lhe sucedeu, replicou o foguete. Disse que poderia suceder-lhes. Não tivessem perdido seu único filho, seria inútil dizer alguma coisa a respeito do sucedido. Detesto as pessoas que choram por causa do leite derramado. Mas quando penso que possam perder o seu único filho, sinto-me verdadeiramente muitíssimo afetado. Está-se a ver, exclamou o fogo de bengala. De facto, sois a pessoa mais afetada que já vi na minha vida. Vós sois a pessoa mais grosseira que já conheci, disse o foguete. E não podeis compreender a minha amizade pelo príncipe. Ora, vós nem sequer o conheceis, resmungou a vela romana. Eu nunca disse que o conhecia, respondeu o foguete. Atrevo-me a dizer que se o conhecesse não seria nunca amigo dele. É coisa muito perigosa conhecer-se os amigos. Melhor faríeis mantendo-vos seco, disse o balão de fogo. Isso é que importa. É o que muito importa para vós, não tenho dúvida, replicou o foguete. Mas chorarei, se me der vontade de chorar. E realmente rebentou em lágrimas, que correram pela sua vareta como gotas de chuva e quase afogaram 2 pequenos escaravelhos que pensavam precisamente em fundar uma família e procuravam um bonito lugar seco para nele instalar-se. Deve ele ter um temperamento verdadeiramente romântico, disse a Roda Catarina, pois chora quando não há motivo para chorar. E lançando um profundo suspiro, pôs-se a pensar no caixote de madeira de pinho. Mas a vela romana e o fogo de bengala estavam indignadíssimos e continuavam a dizer: charlatão, charlatão, a plenos pulmões. Eram muito práticos e quando se opunham a alguma coisa gritavam: charlatão. Então apareceu a lua como um maravilhoso escudo de prata e as estrelas começaram a brilhar e chegaram do palácio os sons de uma música. O príncipe e a princesa dirigiam o baile. Dançavam tão bem que os altos lírios brancos espreitavam pela janela e os contemplavam, e as grandes papoulas vermelhas abanavam as suas cabeças, marcando o compasso. Naquele momento, o relógio bateu às 10 horas, e depois às 11, e por fim às 12, e a derradeira batida da meia-noite todos saíram para o terraço, e o rei mandou chamar o pirotécnico real. Começai a queimar os fogos de artifício, disse o rei. E o pirotécnico real curvou-se numa profunda vénia e encaminhou-se para o fundo do jardim. Tinha 6 ajudantes, cada um dos quais levava uma tocha acesa na ponta de uma longa vara. Foi realmente uma soberba exibição. Começou a roda Catarina à medida que girava. Bam! 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 Começou a vela romana. Depois os buscapés dançaram por todo lado e os fogos de bengala tornaram tudo de uma cor escarlate. Adeus! Gritou o balão de fogo, à medida que se elevava, fazendo chover pequenas chispas azuis. Responderam os petardos, que achavam tudo aquilo muito divertido. Todos conseguiram um grande êxito, excepto o notável foguete. Estava tão úmido por ter chorado que não pôde pegar fogo. O melhor que havia nele era a pólvora, mas esta estava tão molhada pelas lágrimas que se tornara inservível. Toda a sua parentela pobre, a qual não se dignava falar sem um sorriso desdenhoso,
produziu grande alvoroço no céu, como se fossem maravilhosas flores de ouro, florescendo em fogo. "Bravo! Bravo!" gritava a corte. E a princesinha ria de prazer. "Creio que me estão a reservar para alguma grande ocasião", disse o foguete. "É indubitavelmente isso." E olhava em redor com um ar mais orgulhoso do que nunca. No dia seguinte, chegaram os operários para colocar tudo de novo no seu lugar. "Evidentemente, é uma comissão", disse o foguete. "Recebê-la-ei com tranquila dignidade." Assim, ergueu o nariz para o ar e começou a franzir o senho com severidade, como se estivesse a pensar num assunto importantíssimo. Mas os homens não lhe deram absolutamente atenção, até deixá-lo para trás. Então um deles avistou-o. "Oh!" gritou ele. "Que foguete imprestável!" E atirou-o por cima de um muro para dentro do fosso. "Foguete imprestável? Foguete imprestável!" disse ele, enquanto girava no ar. "Impossível! Foguete notável!" Foi isso que o homem disse. Imprestável e notável são muito parecidos. Na verdade, muitas vezes são a mesma coisa. E caiu dentro da lama. "Não é confortável aqui", observou. "Mas, sem dúvida, é um balneário elegante e mandaram-me para cá, a fim de que recupere a minha saúde. Os meus nervos estão de certo bastante desgastados e necessito de descanso." Então, uma pequena rã de olhos brilhantes como joias e de pele mosqueada de verde nadou para perto dele. "Estou a ver que é um recém-chegado", disse a rã. "Bem, afinal não há nada como a lama. Deem-me tempo chuvoso e um fosso e sinto-me completamente feliz. Acreditais que a tarde será úmida? Assim eu espero, embora o céu esteja todo azul e sem nuvens. Que pena." "Ehem, ehem", disse o foguete, começando a tossir. "Que deliciosa voz tendes", exclamou a rã. "Na verdade, parece o coachar de uma rã. E o coacho é, sem dúvida, o som mais musical que existe no mundo. Ouvireis o nosso coral esta noite. Sentar-nos-emos no antigo tanque dos patos junto da casa do fazendeiro, e assim que a lua se erguer, começaremos. É tão arrebatador que todos ficam acordados para ouvir-nos. De facto, ontem mesmo, ouvi a mulher do fazendeiro dizer à sua mãe que não podia pregar o olho de noite por nossa causa. É coisa muito agradável saber-se que se é assim tão popular." Emitiu o foguete com raiva. Estava muito aborrecido porque não podia sair do seu mutismo. "Uma voz deliciosa, deveras", continuou a rã. "Espero que ireis ao tanque dos patos. Vou dar uma olhada nas minhas filhas. Tenho 6 lindas filhas e receio que o Lúcio possa encontrá-las. Ele é um verdadeiro monstro e não hesitarei em almoçá-las todas. Bem, adeus. Gostei da sua conversa. Acreditai-me." "E chamais a isso conversa?", disse o foguete. "A senhora falou o tempo todo, isso não é conversa." "Alguém tem que escutar", respondeu a rã. "E eu gosto de ficar a cargo da conversa inteira. Poupa tempo e evita discussões." "Pois eu gosto de discussões", disse o foguete. "Não o creio", replicou a rã complacentemente. "As discussões são extremamente vulgares, porque na boa sociedade toda a gente tem exatamente as mesmas opiniões. Adeus pela segunda vez, estou a ver as minhas filhas ali adiante." E a pequena rã afastou-se nadando. "A senhora é uma criatura muito irritante", disse o foguete, "e muito mal educada. Detesto pessoas que falam de si mesmas como a senhora, quando alguém quer falar a seu respeito, como eu. Isso é que eu chamo de egoísmo, e o egoísmo é uma coisa detestabilíssima, especialmente para alguém como o meu temperamento, pois sou bem conhecido pelo meu caráter simpático.
Na verdade, a senhora deveria tomar-me como exemplo. Não poderia ter melhor modelo. Agora que tem essa oportunidade, aproveite-a sem demora, porque vou voltar para a corte imediatamente. Sou um grande favorito na corte. De fato, o rei e a princesa casaram-se ontem em minha honra. Sem dúvida, a senhora nada sabe desses assuntos, pois é uma provinciana. Não se dê ao trabalho de falar-lhe, disse uma libélula que estava pousada no alto de um grande junco pardo. Ela já se foi embora. Bem, a perda é dela e não minha, respondeu o foguete. Não vou deixar de falar-lhe somente porque não me presta ela atenção. Gosto de ouvir-me falar. É um dos meus maiores prazeres. Mantenho frequentemente longas conversas comigo mesmo e mostro-me tão inteligente por vezes que não compreendo uma só palavra do que estou a dizer. Então deveis ser professor de filosofia? Disse a libélula, e abrindo as suas lindas asas de gaze, ergueu-se para o céu. Como foi tola não querendo ficar aqui, disse o foguete. Estou certo de que não tem tantas vezes uma oportunidade igual de cativar o espírito. Contudo, não me importo nem um pouquinho. Um gênio como o meu tenho certeza de que será apreciado algum dia. E mergulhou um pouco mais profundamente na lama. Depois de algum tempo, uma grande pata branca nadou para o lado dele. Tinha as patas amarelas, pés em forma de palmas, sendo considerada uma grande beleza por causa do seu bamboleio. Quá, 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 disse ela. Que forma curiosa tem o senhor? Posso perguntar-lhe se o senhor nasceu assim? Ou é isto resultado de algum acidente? É completamente evidente que a senhora viveu sempre no campo, respondeu o foguete. De outro modo, saberia quem eu sou. Contudo, desculpo a sua ignorância. Seria fora de propósito querer que os outros fossem tão extraordinários como a gente é. Sem dúvida, ficará a senhora surpreendida ao saber que posso voar para o céu e descer numa chuva de faíscas de ouro. Não acho isso coisa muito estimável, disse a pata. Uma vez que não posso ver nisso utilidade alguma. Mas se o senhor pudesse arar os campos como boi, ou puxar uma carroça como o cavalo, ou vigiar os carneiros como cão pastor, isso, sim, seria alguma coisa. Minha boa mulher, exclamou o foguete, num tom de voz bastante altivo. Vejo que a senhora pertence à classe baixa. As pessoas da minha posição nunca servem para nada. Temos um encanto especial e isso é mais do que suficiente. Eu mesmo não sinto a menor inclinação por trabalho algum, e menos ainda por esta espécie de trabalho que a senhora recomenda. De fato, sempre fui de opinião que o trabalho rude é simplesmente o refúgio de quem não tem outra coisa que fazer na vida. Bem, bem, disse a pata, que era de temperamento pacífico e não discutia nunca com ninguém. Cada qual tem gostos diferentes. De qualquer modo, desejo que o senhor venha estabelecer aqui a sua residência. Oh, nada disso, exclamou o foguete. Sou um mero visitante, um visitante distinto. O facto é que acho esse lugar um tanto aborrecido. Não há aqui nem sociedade, nem solidão. Na verdade, é essencialmente suburbano. Voltarei provavelmente à corte, pois sei que estou destinado a causar sensação no mundo. Eu também pensei em entrar na vida pública, observou a pata. Há muitas coisas que precisam ser reformadas. Cheguei mesmo a presidir um comício faz algum tempo, quando votamos resoluções condenando tudo quanto não nos agradava. Não obstante, não produziram elas grande efeito. Agora, ocupo-me de coisas domésticas e cuido da minha família. Nasci para a vida pública. E nela figuram todos os meus parentes, disse o foguete, até mesmo os mais humildes.
Quando aparecemos, excitamos grandemente a atenção. Desta vez não apareci pessoalmente, mas quando o faço, o resultado é um espetáculo magnífico. Quanto às coisas domésticas, envelhecem-nos rapidamente e apartam o espírito das coisas mais altas. Ah, como são belas as coisas altas da vida, disse a pata. Isso lembra-me que estou com muita fome. E desceu nadando a corrente, dizendo: quá, quá, quá. Volte, volte! Gritou o foguete. Tenho muita coisa para dizer-lhe, mas a pata não lhe deu atenção. Fiquei satisfeito por ela ter ido embora, disse a si mesmo. Não resta dúvida que o seu espírito é medíocre. E mergulhou um pouco mais profundamente na lama e começou a pensar na solidão do gênio, quando, de repente, 2 meninos de blusas brancas desceram a correr à margem com uma chaleira e alguns molhos. Deve ser uma debutação, disse o foguete, tentando mostrar-lhe muito composto. Ah! Gritou um dos meninos. Olha aquela vareta do lixo! É estranha que tenha vindo parar aqui. E tirou o foguete de dentro do fosso. Vareta do lixo, disse o foguete. Impossível! Vareta do luxo, foi o que ele disse. Vareta de luxo é um belo cumprimento. De fato, ele toma-me por um personagem da corte. Vamos pô-la no fogo, disse o outro menino. Ajudará a ferver a chaleira. De modo que empilharam os cavacos e puseram o foguete por cima e acenderam o fogo. Isto é magnífico! Exclamou o foguete. Vão soltar-me em plena luz do dia, de modo que todos possam ver-me. Iremos dormir agora, disseram eles, e quando acordarmos, a chaleira já terá fervido. E deitando-se sobre a relva, fecharam os olhos. O foguete estava muito úmido, de modo que levou muito tempo para incendiar-se. Afinal, porém, o fogo pegou. Agora vou partir, gritou ele, e estirou-se e empertigou-se todo. Sei que irei subir mais alto que as estrelas, mais alto do que a lua, mais alto do que o sol. De facto, subirei tão alto que... E ele subiu direito no ar. Delicioso! Exclamou ele. Continuarei a subir assim para sempre, que triunfo eu sou! Mas ninguém o viu. Então começou a sentir uma estranha sensação de formigueiro. Agora vou explodir! Gritou. Incendiarei o mundo inteiro e farei tal barulho que ninguém falará a respeito de qualquer outra coisa durante um ano inteiro. E, na verdade, explodiu. Fez a pólvora. A pólvora não podia fazer outra coisa. Mas ninguém o ouviu, nem sequer os 2 meninos que dormiam profundamente. Então, nada mais restou do foguete, senão a vareta. E esta caiu nas costas de uma gansa que estava dando um passeio ao lado do fosso. Céus! Exclamou a gansa. Está a chover varetas! E correu para dentro d'água. Eu sabia que haveria de causar grande sensação. Ofegou o foguete e expirou. E esse foi o Foguete Notável, de Oscar Wilde, uma história, né, sobre os influenciadores de Instagram e muita gente na internet. Nossa! Podemos dizer que sim, né? Fazer essa leitura no universo que vivemos hoje. O Oscar Todo Wilde... mundo acha que tá no topo, né? Que é o foguete. Todo mundo acha que é o foguetão da vez. Nossa, muito interessante você falar isso. Eu não tinha feito essa leitura. Todo mundo, ninguém é o estalinho, né? É todo foguetão. Roda Catarina. Tem umas Roda Catarina também. Tem bastante. O romance morreu! Gostou das vozes? Nossa, ficou uma interpretação muito boa. Ainda mais, acho que esse foi o texto que a gente fez aqui no Leitura
com mais vozes diferentes, né? Com mais diálogos de vários personagens. Como quando eu me deparei com esse texto, né, com essa vontade de gravar o Foguete Notável, eu já pensei, para a gente diferenciar esses diálogos, vou ter que incorporar aqui um pouco meus dotes de atriz, que eu nunca fiz curso nenhum, mas de narrador de história como, né, mais potente mesmo. E eu gostei bastante dessa experiência, assim, de fazer várias vozes. E esse conto, a gente fez um conto do Oscar Wilde aqui no Leitura de Ouvido, O Gigante Egoísta, que também é um conto de fadas, né, que ele fez para os filhos dele. E eu acho que os dois, tanto esse de hoje, o Foguete Notável, que inclusive, né, é Foguete Notável ou Notável Foguete, tem gente que conhece como Notável Foguete, mas esses dois contos, o Gigante Egoísta e o Foguete Notável, têm algumas semelhanças, assim, de estilo, né? Que é esse estilo de conto de fadas, mas que pega no pé do adulto, né, muitas vezes. Esse de hoje, ele pesa até mais para ser uma fábula, se for pensar, né, porque a gente tem os animais interagindo com o foguete, né, então os objetos e os animais interagindo todo o tempo. Mas nas camadas mais profundas, a gente vai perceber que, na verdade, o que o Wilde fez foi um conto político. É um conto extremamente político, de negociação ali entre ver quem aparece mais. A gente tem um que fala, penso sempre em mim e quero que os outros façam a mesma coisa, né? Que é o Foguete Notável. Essa é uma das bandeiras que ele levanta. Não tenho nada de comum, eu sou muito notável. Sim, inclusive depois quando chega no pântano, né? Me lembrou muito também a Revolução dos Bichos, porque o Oscar Wilde ele coloca os conflitos, não conflitos da essência humana, assim, de formação, que eu diria. Não aqueles conflitos que é importante a criança aprender. Às vezes a criança não vai ter discernimento suficiente para aprender o que ele tá colocando. Mas eu acho que ele cutuca mesmo em quem já tem certo discernimento na vida, sabe? É uma convicção, né, que esse personagem tem da imensa inferioridade dos semelhantes dele, né? Então ele tá todos os foguetes conversando, mas ele é superior, né? E ele xinga os outros de charlatão, se um deles xinga, né, quando vê que ele tá fazendo muito essa coisa de se aparecer, né? Eu classifiquei mesmo, né? Um conto de fadas que evoca todos os tipos de gente, mas em especial os nada modestos, porque o que não existe no Foguete Notável é modéstia. E aquela inversão dos termos que ele faz, né? Quando chamam ele de foguete imprestável, ele diz, não sou imprestável, sou notável, você quer dizer notável. Eles falam uma coisa pra ele e ele fala outra, né? Fala que ele distorce, né, as palavras, e a gente vê também muita distorção, por isso que eu puxei ali dos influencers hoje em dia e tudo de rede social, né? Porque você se olha num espelho ali distorcido, né? Que é a rede social, e muitas vezes você acaba se acreditando na tua própria mentira ali, né? Que é o que ele tá fazendo, ele tá acreditando, alimentando ali a própria mentira dele. Sabe o que chamou bastante minha atenção? Foi essa construção que o Oscar Wilde fez no final, quando ele traz uma rã, né? O foguete já tá lá na lama e ele traz uma rã que tem uma característica muito semelhante ao do foguete, né? De ficar falando de si mesma. Então ela gosta de falar, fala sem parar, quase não dá brecha nenhuma para ele se manifestar. E ele fica ali querendo falar e reclama que ela fez um monólogo, e quando ela vai embora ele fala, ai, detesto pessoas que falam de si mesmos como se fosse a única coisa do mundo. Isso é ser egoísta. Né? E a diferença da rã, né, que ela era um ser mais humilde, assim, um animal que gostava de falar bastante, né? Curioso quando chega a Pata no final do conto, né? E ela vem dizendo que ela teve já essa postura política, né? De tentar fazer muitas coisas, porque ela vê que muitas coisas precisam de reformas. Mas ela cansou e agora ela só cuida da casa, dos filhos. Sim, é o mundo mesmo. É meio que esse mundo pandêmico que a gente tá também, né? Porque a gente luta contra tanta coisa e algumas delas não dependem de nós e, vamos ficar quieto aqui por enquanto. Todas elas, a maioria que depende de nós é só não enlouquecer, né?
Mas eu gostei muito, muito desse colóquio que existe entre os fogos de artifícios ali, né? E eu elenquei aqui todos eles. Busca-pé, vela romana, roda catarina, que foi a que eu mais gostei de fazer, porque é a mais dramática. Petardo, o fogo de bengala, o balão de fogo e o foguete notável, gente. O foguete notável não é um tipo de foguete, só um foguete, né? Eu imagino que ele é um daqueles foguetes tipo de cartoon, assim, por isso que ele tá na capa ali do episódio de hoje, que eu imagino que ele seja com um chapéuzinho, né, cônico ali, triangular. E esses outros foguetes, assim, eles são... eu até andei pesquisando as imagens, né, de cada tipo de foguete. O petardo é aquele pequenininho que parece, assim, uma corrente de balas de uma metralhadora, assim, de uma machine gun. Ah, que legal. Então cada um tem um que é uma varetinha só, então cada um desses nomes foram escolhidos como os personagens ali, né, do conto. E é tão profunda a construção do texto que ele termina só como uma vareta mesmo, né, no seu expirar, que eu relaciono a um esqueleto, né, que é o que acontece com a gente, né, com o ser humano. E ele foi vivendo até o fim, dentro da Matrix dele. Ele foi e ali morreu acreditando, né, das façanhas dele. Fez a diferença no mundo. Então isso é muito interessante também, né, que pessoas passam pela vida às vezes sem enxergar isso, né, vai chegar até o final da vida ali ainda achando que fez uma grande contribuição para o mundo. Mas vamos então aqui abrir o grande parênteses de quem foi Oscar Wilde, escritor e poeta britânico, autor de clássicos. Ele foi um dos principais proponentes do esteticismo, que é um movimento literário que valoriza a beleza em detrimento de outros valores. Se a gente for pegar esse recorte desse texto, veja que tudo é lindo, Lucas. O conto abre ali. O príncipe e a princesa são extremamente lindos. O palácio é perfeito, com um jardim maravilhoso. Então, tudo no reino era magnífico, né? A gente tem, de certa forma, esse movimento literário ao qual ele pertenceu como o contexto de tempo e espaço do próprio conto, né? Isso é bem interessante. O Oscar Wilde, até hoje, é considerado um dos maiores dandies ingleses. Dandy é essa pessoa que se veste extremamente bem, né? Por isso que um dos sinônimos de esteticismo é dandismo. Sim, é super satírico tudo que ele coloca ali, tudo over the top, tudo exagerado, né? Ele escreveu dramas, novelas, poesias, contos infantis e um único romance, mas que ficou muito conhecido, O Retrato de Dorian Gray, saiu em 1891. Sim, a maioria das pessoas conhecem ele pelo Retrato de Dorian Gray e também pelos contos, né? Que como esse foi o terceiro conto que a gente faz aqui no Leitura de Ouvido, tem o Gigante Egoísta e antes teve Uma Esfinge Sem Segredo. Esfinge Sem Segredo, lá no comecinho do podcast. Nesse conto tem uma das frases sarcásticas dele, né? Que ele ficou muito conhecido também, tem, né? Muitas frases, né? Todo mundo conhece as frases dele. Tô parafraseando aqui da cabeça, mas mulheres não foram feitas para serem compreendidas, mas sim para serem amadas. Muito bonito. Que faz todo sentido também. Nesse conto faz todo sentido, né? Na Esfinge Sem Segredo. Se você não ouviu ainda, na vida também faz sentido. É lá do comecinho do nosso podcast. Isso é uma crítica pra mim. Vai lá e ouve, porque vale muito a pena. Na escola, o Oscar Wilde, desde muito cedo, ele se destacou como um aluno com seus textos, ganhou prêmios. Na universidade, ele ganhou um dos prêmios, assim, que era uma honra para um estudante, com um poema chamado Ravenna, o prêmio Newdigate. E ele se graduou, então, em 1878. Sim, ele também, né, dividiu esposa com um autor que a gente fez... dividiu esposa, namorada de escola. Faz pouco tempo. Não, mas acho que eles foram os dois casados com a mesma mulher, depois ela se divorciou, algo assim, né? Não, ele só namorou enfim, então dividiram namoradas ali, o Oscar Wilde e o Bram Stoker, né? O autor ali do Drácula. Porque ele se casou mesmo com uma inglesa, filha de um advogado, com ela ele teve os 2 filhos, né, da vida dele, a Constance Lloyd. Foi em 1884 o casamento deles. Sim, a vida dele foi cheia de tribulações, né? E cheia de conflitos matrimoniais e tudo mais. Ele era homossexual também. E também, você contou, né?
pra mim antes da gente começar a gravar que a mulher dele chegou a tirar até o sobrenome dele, né? O sobrenome Wilde dos filhos. Isso é bem intenso que ficou na biografia, porque, na verdade, a gente encontra hoje facilmente a foto do neto do Oscar Wilde, que foi o filho de um dos filhos dele que teve filho. Que ele tá vivo, não tá? Tá vivo. Se não me engano, ele nasceu em 1954. Deixa eu conferir. Acho que era nos anos 40. Mas é que se o cara ouviu o episódio... Ele não fala português, não vai ouvir. Né? É verdade. Maluco. Tá bom, peraí, deixa eu retomar aqui o raciocínio. O que fica de legado, assim, na biografia desse neto, que ele, na verdade, é o bisneto, né? Que ele conta que o filho, né? No caso, o pai dele, dizia que o Oscar Wilde era um pai amoroso. Então, isso não resta dúvidas. Apesar foi escândalos de família mesmo, né? Que aconteceu. Então, ele foi um bom pai, isso não resta dúvidas. E provavelmente ele foi um bom amante também, né? Como o Dandy que era. Mas ele teve relacionamentos que foram considerados na sociedade na época como escândalos. Tanto é que o pai desse jovem que ele se apaixonou e teve um relacionamento por 3 anos, acabou levando o Oscar Wilde para o tribunal e para a prisão. Então, ele ficou preso em função desse relacionamento homoafetivo que hoje a gente vê, meu Deus, que absurdo, né? Pelo qual ele passou em função disso, né? E ele foi obrigado a trabalhos forçados quando preso. Já era famoso como o Dorian Gray e foi preso em função de amar, né? É uma coisa muito, muito louca. Acusado de atos imorais com um rapaz. Foi morar em Paris também, ele já perdeu a fama, escreveu sobre um pseudônimo de Sebastian Melmoth, mas ele acabou morrendo 3 anos depois. Sim, mas enfim, eu gosto também de considerar assim alguns autores, né? Porque na verdade, se você quiser, você pode puxar o tapete e levantar acusações para qualquer pessoa, né? Até pra gente mesmo. Claro que a gente tem que colocar tudo na balança, mas com autores assim que eu gosto muito, eu procuro pensar que eles eram pessoas legais, eu imagino que eram. E eu gosto sempre de pôr o contexto das coisas, né? Então, ele nasceu em Dublin em 16 de outubro de 1854, bem na metade do século XIX, e ele morreu em 1900, né? Então, ali ele viveu... olha o período, né? Ele morreu muito cedo, 47 anos, poderia ter escrito muito mais, né? Quem sabe teria feito um segundo romance, pelo menos, mas a obra que deixou de um grande legado, né? E o escândalo foi tão grande que, sim, a esposa acabou tirando o Wilde do sobrenome dos filhos. Ela colocou o sobrenome dela de solteiro neles. Mas fica esse legado, né? De uma grande, grande vida e obra, porque tudo que você lê, conhecer do Oscar Wilde vai te promover uma profundidade de pensamento bem diferente. Um texto muito leve também, muito engraçado, né? Muito divertido ler o Oscar Wilde. E isso tem a ver com a última coisa que eu vou falar, que é uma das frases sarcásticas dele. A vida é muito curta para ser levada a sério. E a vida não pode ser levada tão a sério, mas também a gente tem que pagar as contas, né? E por isso aqui no apoia.se/leitura de ouvido, você pode apoiar aqui o nosso podcast. E os nossos apoiadores estão crescendo aí aqui no Leitura de Ouvido a cada semana, né? Então são eles: Silvia Schmidt, Sérgio Rico da Luz, Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Letícia Lemos Gritti, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Zenilda Ribeiro. Obrigado pelo apoio de vocês e também, se você quiser apoiar, entra lá, apoia.se/leitura de ouvido. De todos os episódios que a gente faz, assim, sempre tem uns que se destacam, né, pra você apresentar pra novos leitores de ouvido. Eu acho que o episódio de hoje é um bom episódio pra você recomendar pra um amigo. Se você gosta do nosso podcast aqui e você sente vontade de outras pessoas saberem dele, né, porque às vezes quando você gosta de uma coisa, você fica contando pros outros igual um maluco, né. Passa pra essa pessoa esse episódio que eu acho que ela vai gostar muito. Bem pensado, é isso aí. E até a semana que vem. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @leitura de ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Diana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Essa é uma produção da Roca Studios.